Bom dia, pessoal. Vamos a mais um vídeo sobre polinômios, né, no contexto da multiplicação, né? Como que eu faço a multiplicação desses dois polinômios? Fiz um balãozinho da memória aqui ao lado, não terminei de desenhar, né, meu personagem. Aqui é meu personagem. E dentro eu vou colocar as informações importantes, que não podemos esquecer em hipótese alguma, ok? Vamos lá. Então, primeiro, quando eu multiplico, né, dois monômios, olha, eu faço x vezes x vezes x. Qual o resultado disso? E quando eu faço x mais x mais x, qual é o resultado disso? É importante que esteja isso bem claro na nossa cabeça. A álgebra, ela troca os números pelas letras, né? Então, aqui a ideia é exatamente essa. Se ao invés de letras fosse números, imagina 5 vezes 5 vezes 5, né? Qual seria o resultado? Bom, já sei, professor. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Ou, em forma de potência, 5 elevado a 3. Da mesma forma que você conserva o número de baixo e fala, olha, 5 elevado a 3 é o 5, né? Escrito 3 vezes e multiplicado, o x é a mesma coisa. Então, olha, x vezes x vezes x, você faz o quê? Conserva o x e quantas vezes o x aparece? 3. X a terceira. Ou, em outras palavras, né? Você conserva o x e soma os expoentes. Mas não tem nada, professor. Não tem nada, vale 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. X vezes x vezes x, x a terceira. Tá? E o x mais x mais x segue a mesma linha de raciocínio. Se, por exemplo, eu tenho 5 mais 5 mais 5, já sei, professor, isso vale 15. Ou isso é o triplo de 5, certo? X mais 5 mais 5 mais 5, 3 vezes 5. Aqui é a mesma coisa. Então, olha, x mais x mais x, o triplo de x. 3x, tá bom? E assim funciona. Claro que a gente pode dar andamento nisso, né? Bom, imagina uma situação em que eu tenho o seguinte raciocínio, né? Deixa eu colocar aqui mais um balãozinho da memória, tá? Imagina a situação em que eu tenho o seguinte raciocínio, olha, x elevado a 2 vezes x elevado a 3. O que fazemos aqui? Bom, professor, duas potências que têm a mesma base, x e x, eu conservo o x e somo os expoentes. Então, 2 mais 3, 5, x a quinta. Da mesma forma que se eu tiver 2x elevado a 2 vezes 3x elevado a 4, como que nós resolvemos? A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então a gente pode permutar, trocar os fatores, o 3 com o 2, né? Trocar o x com o 3 e, na hora da multiplicação, x com x. Conserva o x e multiplicação de potências que têm a mesma base, conserva o x e somamos os expoentes. Então 2 com mais 4, 2 com mais 4, 6. E a parte numérica, 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 3, 6. x2 vezes x4 conserva o x e soma os expoentes. 2 mais 4, 6 coincidentemente, né? Em cima, só tinha x, conservei o x e somei. 2 mais 3, 5. Agora, cuidado, porque se eu tenho x elevado a 2 mais x elevado a 3, simplesmente não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Tá? Não tem como somar, porque não são termos semelhantes. É diferente da situação em que os termos são semelhantes. Por exemplo, uma situação onde eu tenho isso daqui, olha, x mais x, são semelhantes. Dá 2x. Ou x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Quantos x elevado a 2 eu tenho? Eu tenho 2x elevado a 2 mais 1. Então, 1 mais 2, 3x elevado a 2. Ok? Então, quando os termos não são semelhantes, por quê? Porque diferem no expoente, não tem como somar.
Quando eles têm o mesmo expoente, né, são semelhantes, você soma, né? 1x2 mais 2x2, 1 mais 2, 1 mais 2, 3x elevado a 2. Ok? Então, esse raciocínio a gente vai levar para esta questão. Então, vamos a ela. Olha, como que eu faço? Tudo que está aqui dentro multiplica tudo que está ali dentro. Dentro do quê? Dentro dos parênteses. Então, 3x vezes x elevado a 2. Professor, não tem número na frente, é como se fosse 1. 3 vezes 1, 3. X vezes x2, então x1 vezes x2 conserva o x e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. E agora? 3x vezes 4. Bom, número com número. 4 vezes 3, 12. 12x. 12x. Na multiplicação tem jogos de sinais sempre, né? Positivo com positivo continua positivo. Menos meio vezes x elevado a 2. Como que eu faço isso? Menos meio vezes x elevado a 2. Não tem nada embaixo, é como se fosse 1, gente. E multiplicação de frações, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Mais com menos é menos. 1 vezes x elevado a 2 dá o próprio x elevado a 2. Né? Assim como 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes isso é isso. Sobre 2 vezes 1, 2. E, finalmente, menos com mais, menos. Meio vezes 4. Quanto que é meio vezes 4? Não tem nada embaixo, coloca 1. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Multiplicação de frações. Meio vezes 4 sobre 1. 1 vezes 4, 4. Embaixo, 2 vezes 1, 2. E agora juntar o que é semelhante. Por exemplo, aliás, o que é semelhante aqui, né? O que é semelhante? Aqui está x a terceira, aqui está x a segunda, eles não têm nada de semelhantes, né? Eles não têm nada de semelhantes. Ó, aqui está a segunda, aqui está a primeira, não tem nada, vale 1, aqui é a terceira. Então o máximo que eu posso fazer é ordenar esse polinômio, ordenar em ordem decrescente, né, dos expoentes, do maior para o menor. Então eu deixo aqui o 3x a terceira, depois eu coloco menos x2 sobre 2, olha, menos x a segunda sobre 2. Depois eu coloco o x a primeira, que não aparece nada, é 1, né? Então, mais 12x. E por último, menos 4/2. Agora, 4/2, 4 meios, é equivalente a 4 dividido por 2, 2. Bom? E aí paramos por aqui, certo? Ok, até o próximo.